Agora nós vamos falar de um assunto chocante, tá? No Rio de Janeiro, uma mãe está denunciando que o filho de 10 anos perdeu a visão de um dos olhos após sofrer agressões em uma escola municipal. Segundo ela, a criança sofria bullying. O caso está sendo investigado pela polícia e também pela prefeitura. Agora a gente vai conversar um pouquinho mais sobre este assunto com o psicólogo Miguel Bung. O doutor, muito obrigada por nos atender. E é muito triste, né, quando a gente retrata situações como essa. A gente está falando de uma criança que perdeu a visão. O que é essa cena, que com certeza, se a gente for observar em várias escolas, se repete, mas essa chegou ao conhecimento, reflete, né, sobre esse cenário que a gente vive no Brasil com uma situação muito grave, principalmente entre as crianças. Bom dia, Thalita. É um prazer estar aqui falando com você. Essa conversa é muito importante porque ela conscientiza a população sobre um problema que é epidêmico, que tem acontecido com maior frequência. Eu li um pouco sobre esse caso e esse bullying vem ocorrendo desde 2023. Então, houve todo um tempo em que poderia ter sido feito alguma coisa para prevenir que o garoto ficasse cego do olho direito. Então, realmente é uma situação muito triste. Tiveram vários sinais. A mãe foi até a escola, fez a parte dela, que era prestar queixa, descreveu o que ela vinha observando e, ainda assim, o problema não foi mitigado a tempo e tivemos a perda da visão de uma criança de apenas 10 anos, né? E quantos casos como esse não têm acontecido no Brasil com consequências severas como foi esse caso? Exato. Bom, a gente fala das responsabilidades, né? Infelizmente, quando se chega a esse ponto, o mais importante é tratar da saúde mental dessa criança daqui para frente, né? Porque ela já vinha desse cenário opressor, de bullying, já tinha registrado, né, várias queixas à própria família, a escola já tinha conhecimento. Mas, e aí, a responsabilidade? Por que é tão difícil esse assunto ser tratado e combatido de uma forma mais, vou usar a palavra, até mais agressiva pelas escolas? A gente está falando de um cenário no Brasil que tem crescido de forma recorrente, né? Não é de hoje que a gente discute o bullying, veio ganhando muito mais força nos últimos anos e esse é só mais um caso do potencial irreparável que esse tipo de situação pode desencadear. E aí, por que há tanta dificuldade nas escolas em relação a esse tema? É uma ótima pergunta, Thalita. É um problema que ele é sistêmico e ele envolve a escola, a família e o indivíduo. Então, as escolas, hoje, o que eu observo é que elas não têm o preparo adequado para prevenir, antes de mais nada, porque, assim, quando o problema se instala é mais difícil, então, o melhor caminho seria a prevenção. Hoje, as escolas não têm protocolos eficazes para prevenir e não têm protocolos eficazes para, depois que o problema se instala, como resolvê-los. A gente já tem protocolos no mundo que, cientificamente, são embasados e que têm resultados muito positivos na mitigação e na resolução do bullying. Infelizmente, o Brasil ele não se utiliza desses mecanismos científicos que a gente já tem para diminuir o bullying nas escolas. Então, as escolas elas precisam ser melhor preparadas, elas precisam conhecer os protocolos, os educadores, professores, coordenadores, diretores, eles têm que ser treinados para perceber os sinais sutis e precoces do bullying e ter um plano de ação condizente com cada situação, porque a gente não pode também generalizar e achar que todas as situações são a mesma coisa, que a gente vai resolver da mesma forma. Então, sim, é muito difícil. Os pais também têm que ter o conhecimento sobre o que fazer se seu filho for um sofredor de bullying ou um agressor do bullying, né? Porque o agressor também precisa ser tratado e trabalhado para que isso diminua a frequência e que as escolas consigam lidar de forma efetiva para a gente não ter mais casos como este de uma criança perdendo a visão, porque isso é um resultado para a vida inteira. Infelizmente, essa criança vai conviver com isso para o resto da vida dela, sendo que ela avisava a escola há pelo menos 2 anos do problema, avisava os pais e nada foi feito. É muito triste, realmente. A própria mãe dizia que a criança ela já tinha um problema, né, em um dos olhos e tinha um olho... Glaucoma. Exatamente. Era, inclusive, o motivo, né, pelo qual essa criança sofria esse bullying na escola, um dos motivos, né? Não há justificativa, tá, gente, para o bullying, mas é o que a mãe aponta nesse relato que levou quando fez essa denúncia. É importante a gente observar os sinais que essa criança leva para dentro de casa, né? Ou até a própria escola. Às vezes, a escola faz esse papel de família. O que a gente poderia colocar como principais comportamentos para identificar quando essa criança está nessa situação extrema de bullying? Ótima pergunta. É muito bom para conscientizar as pessoas sobre quais são os sinais. Então, alguns sinais são bastante claros, acontecem com bastante frequência. Entre eles, obviamente, tem uma queda do desempenho escolar. Então, primeira coisa, a gente tem que pensar, uma mudança de comportamento. A criança era de um jeito e começa a se comportar de uma outra maneira, de maneira sutil aos poucos, mas ela tem uma mudança. Então, o desempenho escolar é afetado, em primeiro lugar.
Em segundo lugar, a criança passa a ter uma recusa de ir para a escola, uma criança que antes não tinha problema ou até gostava de ir para a escola, e em dado momento ela não quer ir mais para a escola. Ela começa a ficar ansiosa antes do horário de ir para a escola, ela fica nervosa, ela tem sinais físicos, ela começa a falar que não quer ir para a escola. Muitas vezes a gente também tem sinais de dores, né, que começa a aparecer dor de cabeça, enjoos, que a gente chama de somáticos. Claro, então consciente ou inconsciente, a criança passa mal mesmo antes de ir para aquele lugar, que é onde ela sofre agressões o tempo todo, basicamente, né? E também algumas mudanças de comportamento mais sutis, como questões de sono, a criança fica mais isolada socialmente, ela fica mais desanimada. Mas esses são os principais sinais que a gente observa, primeiramente, numa criança que começa a sofrer bullying, que vem sofrendo bullying. E, Miguel, é tão desafiador, né? Porque eu tenho certeza que todos que já passaram por escolas já observaram cenas do ou o professor, ou um diretor, ou a autoridade escolar dizendo assim, não, só mais uma briga de criança, deixa que depois eles se acertam. O que é necessário também acender de alerta nas pessoas para entender que o bullying não é só uma briguinha de criança. O bullying, ele traz esse efeito psicológico e, às vezes, um efeito que a pessoa vai carregar pelo resto da vida e, em alguns casos como este, esse efeito físico, né? Imagina agora como é que vai ser o trabalho para em recuperação, tratamento, né? Não sei até qual grau, não tem essa especialidade para dizer até qual grau essa agressão é possível ser revertida, mas está na hora desse debate ganhar essa força e até mesmo por parte de ações do próprio governo, né? As escolas, muitas escolas, algumas têm mais estrutura, outras têm menos estrutura, o que também não justifica a falta de discussão sobre esse assunto, mas dar o peso devido a este assunto é mais do que urgente, já passou do tempo, hein? Sem dúvida alguma. E a primeira coisa que você colocou muito bem é que a gente não pode normalizar esse tipo de brincadeira. A gente tem que ficar atento, né? Existem brincadeiras que não são só brincadeiras, é verdade, mas é por isso que é tão importante aos professores, aos diretores, terem esse treinamento sutil de observarem os primeiros sinais. O bullying, ele não começa como começou, como a gente viu esse caso, de uma criança tomando pontapés até ficar cega, né? Esse é o extremo do bullying. O bullying, ele começa muito antes, com pequenas agressões verbais, sutis, e que tem um contínuo onde vai escalando para agressões físicas leves até agressões mais graves e até consequências devastadoras, como é o caso desse menino. Então, cabe à escola ficar atenta aos sinais, a ter um treinamento de professor, a seguir protocolos. Isso ajudaria muito, isso mitigaria 90% dos casos. Para esse garoto, infelizmente, ele provavelmente vai ter que ter acompanhamento terapêutico, porque ele teve um dano muito grande, e um acompanhamento médico também, né? Porque ele teve uma questão biológica pelo que eu li, irreversível num dos olhos. Então ele vai ser acompanhado e a escola cabe agora conversar, entender a situação e resolver a situação. Né? Existem, como eu disse, protocolos já validados cientificamente, que eles têm uma metodologia muito bem embasada para resolver casos de bullying como esse, por exemplo. Então, a tecnologia, vamos dizer assim, ela já existe. A gente falou muito também do perfil da vítima, né, daquele que sofre a agressão, que é o oprimido nesse ambiente escolar. Falamos do papel dos pais também nessa identificação da escola. E em relação ao agressor, você citou no começo, né, a mudança de comportamento também nessa criança que pratica esse tipo de bullying. Quais são os mais latentes? É uma criança mais hiperativa, uma criança que tem comportamentos agressivos dentro de casa, com a família, se tem irmãos? O que o pai também deve ficar atento para não ser esse pai ou essa mãe relapsos, né, que observam alguma situação e acabam deixando para lá, nem procurando a escola, às vezes, para saber como é que está o desempenho ou o comportamento daquela criança. Claro. O padrão de quem pratica bullying geralmente passa por uma baixa empatia. Por isso que treinamentos socioemocionais, eles são tão importantes para mitigar o bullying nas escolas. Então a gente precisa desenvolver nas crianças empatia, saber se colocar no lugar do outro. Se eu me colocar no lugar de uma criança e ver que ela está sofrendo, provavelmente eu não vou querer praticar bullying com ela. Então como que é uma criança que é agressora do bullying? Geralmente ela tem algumas características, mas uma delas que vale mencionar é que muitas vezes quem pratica o bullying sofre violência em casa. Então ela aprende esse padrão violento dentro de casa. Isso é geral, não estou dizendo que são todos os casos, que a gente não pode criar generalizações, mas isso é uma questão comum. Outros pontos comuns são crianças com baixa tolerância à frustração, com histórico de conflitos, e a baixa empatia que a criança tem. Então, esses são os traços mais marcantes. São crianças que têm um histórico escolar, desde sempre, de alguns conflitos pequenos, de não aceitar muita autoridade. Então, são crianças que questionam a autoridade, que não aceitam as regras de maneira fácil como outras crianças. Então, esses são os principais sinais. Mas
não é vitimizar o agressor, mas é entender que muitas vezes esse agressor também sofre violência em casa, ele aprende esse padrão de violência, e aí uma criança machucada é uma criança que machuca, né? Então ela vai para a escola e ela busca sempre crianças mais frágeis. Nesse caso, esse menino tinha já uma deficiência, que era o glaucoma, ele já era uma criança fragilizada, então ele se tornou um alvo, vamos dizer assim, mais fácil para sofrer bullying. Perfeito, Miguel Bong, muito obrigada pela por abrir esse espaço para uma discussão tão importante, né? Por essas dicas fundamentais também para que quem está acompanhando agora o nosso jornal consiga entender a gravidade que é o bullying e o quanto essa discussão precisa ser forte dentro de casa e também nas escolas. Até uma próxima por aqui. Um ótimo dia. Ótimo dia. Tchau, tchau, Thalita. Tchau, tchau.